Silvana, geração em movimento. Muito bem, nós vamos para a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Então a nossa campanha é Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. E o tema de hoje é avivamento hoje. Como que vem um avivamento? Avivamento é a resposta de Deus ao clamor de um coração, de uma pessoa, de uma igreja, de um povo, de uma família. Vamos abrir em Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, eu quero ler com você dois versículos que são o 7 e o 8. Vai ser colocado ali no telão, mas se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, vai ser muito importante. O verso 7 de Êxodo 3, a palavra do Senhor diz assim: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mana mel. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Vamos fazer uma oração. Pai amado, precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder nas nossas vidas. Senhor, vem sobre nós, aviva os nossos corações, aviva as nossas mentes, aviva o nosso espírito, aviva todo o nosso ser, nossas emoções sejam curadas, sejam saudáveis, que a alegria do Senhor transborde na nossa vida, que o fogo do Teu Espírito Santo esteja, Senhor, ardendo em todo o nosso ser, nosso espírito, Senhor, esteja ardendo em chamas, as chamas do Teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, Espírito Santo, batiza-nos no Teu poder, na Tua força, no Teu amor, em nome de Jesus, amém. A igreja pode dizer amém? Eu disse que avivamento é a resposta de Deus ao clamor de um coração, ao clamor de alguém, pode ser por um momento que está passando por lutas, que está gemendo por alguma situação, que está buscando de Deus uma resposta, que não abre mão da bênção do Senhor e vai para a presença de Deus, vem fazer campanha, 7 semanas, vem buscar a Deus, vem para o altar, chora, derrama suas lágrimas diante de Deus e diz para o Senhor: Deus, eu não aceito que a bênção do Senhor não aconteça na minha vida. Este momento aqui, o povo ainda estava no Egito, debaixo da servidão, da escravidão do povo egípcio, de Faraó. E Faraó dominava sobre eles com mão pesada. Eles estavam ali trabalhando para Faraó, havia os feitores, eles tinham tarefas diárias para cumprir, e se eles não cumprissem, aqueles feitores vinham e infligiam sobre eles castigo físico mesmo, chibatadas, chicotadas, né? E aqui então diz que Deus, Ele viu a aflição do povo, no versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Mas é interessante que o povo estava clamando, sabe, o sofrimento, só o sofrimento, mesmo que Deus veja, mesmo que Deus saiba que alguém está sofrendo, só o sofrimento não move Deus para abençoar aquela pessoa e mudar aquela situação. Tem que haver algo mais. O povo estava sofrendo, mas aqui diz que Deus viu a aflição do povo que estava no Egito, mas que também Deus ouviu o clamor do povo. O povo estava clamando, o povo estava buscando de Deus, que Deus viesse para libertá-los daquela opressão, daquela aflição, daquele estilo de vida, que não era um estilo de vida que tinha a bênção de Deus. O povo estava em sofrimento. E aí diz o verso 8, Deus dizendo: por isso, por causa do clamor do povo, eu desci, a fim de livrá-lo
das mãos dos egípcios, para fazê-los sair daquela terra e levá-la a uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Fala comigo assim: avivamento é a resposta de Deus. Sabe, queridos, por isso é muito importante a vida de oração do cristão. Por isso é muito importante o jejum. Por isso é muito importante a leitura da Bíblia. Por isso é muito importante você buscar a Deus com ênfase, buscar a Deus de todo o seu coração, né? Sabe, às vezes não só nos momentos de sofrimento, você não precisa esperar ter sofrimento, problemas, dificuldades para buscar a Deus. Buscar a Deus, ter encontros com Deus, ter relacionamentos com Deus, intimidade com Deus, deve ser o que move um cristão, precisa ser o que move as nossas vidas. Deus, nessa passagem especificamente, Ele veio através de Moisés para libertar o seu povo do jugo da escravidão dos egípcios. Queridos, o povo de Deus ficou 430 anos no Egito. 430 anos escravos ali. Não foi todo esse tempo que eles foram escravos. No início, quando eles foram para lá, foi bênção, porque toda a terra estava passando por fome. Havia muita fome em toda a terra, em todas as nações ali daquela região. E aí Deus levanta José, e através de José, o povo de Jacó, a geração de Jacó desce para o Egito. Eles eram 70 pessoas, e ali no Egito eles foram abençoados naqueles primeiros anos, enquanto José viveu. Depois José morreu, e aí levantou-se um faraó, que não conheceu José, que não sabia dos benefícios que José trouxe para o Egito. E aí eles começaram então a infringir castigo, porque o povo começou a se multiplicar. As mulheres hebreias, as mulheres israelitas, elas ficavam grávidas, e eram gravidez abençoadas, e tinham muitos filhos, e eles foram se multiplicando. Obrigado, Valteir. Eles foram se multiplicando na terra, e o faraó ficou incomodado. Esse povo está crescendo, e esse povo daqui a pouco eles vão tomar o que é nosso. E aí colocaram eles num regime de escravidão. Mas esse momento que Deus manda Moisés, Deus manda as pragas sobre o Egito ficou devastado, e Deus tira o povo dele, debaixo de sinais, milagres e maravilhas. Aquele momento, querido, foi um tempo de avivamento. Foi um tempo de um mover sobrenatural de Deus. O povo vendo tudo aquilo. Era praga de rã, era praga de fogo, de pedras de fogo que caía do céu. Era a água do rio Nilo e as águas das cisternas dos egípcios se tornando sangue. Era enxame de gafanhotos, era enxame de moscas. Então Deus trouxe uma devastação. E aonde o povo de Deus morava, aonde os israelitas viviam, nas casas onde eles habitavam, havia paz. Essas pragas não chegaram lá. Essas pragas aconteceram somente aonde havia os egípcios. Então foi um tempo assim de um grande mover de Deus. Deus veio em resposta ao clamor daquele povo. Deus trouxe juízo sobre aqueles que os oprimiam, e Deus os tirou dali. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É quando Deus vem, é quando Deus ouve o nosso clamor, é quando Deus move na nossa vida. Sabe quando você vai para o seu quarto orar? Sabe quando você está passando um momento difícil, e aí você vai para o seu quarto buscar a Deus, ou mesmo quando está tudo bem, mas você tem o hábito de orar, você tem um momento que você vai para o seu quarto falar com Deus, você pega a sua biblinha e vai lá para o seu quarto, e ali você e Deus e a Bíblia, e ali você começa a orar, e Deus vem, e de repente a presença de Deus inunda aquele ambiente, e você começa a chorar, e você começa ali, né, a ter uma experiência maravilhosa com Deus, falar em línguas dos anjos, sabe, aquele êxtase, aquele momento ali que você fala, que coisa maravilhosa, esse é o melhor lugar do mundo. São momentos de avivamento na nossa vida. Nós precisamos amar isso e buscar isso o tempo todo. Sabe quando você vai por revisão de vidas? 3 dias de revisão de vidas, você volta de lá,
querido, você volta de lá assim, voando, você volta de lá no céu, é ou não é? Mas aí depois vem a segunda-feira, vem a terça-feira, vem os problemas, vem o boleto bancário para pagar, vem a conta não sei do que, e vem isso, e vem aquilo, e aí a dificuldade, as lutas, as batalhas do dia a dia, os relacionamentos difíceis, tudo isso vai fazendo com que você vai, de repente ali, murchando, e aí você fica, né, de repente pequenininho de novo. Mas por isso é que a gente precisa ter um tempo com Deus diariamente, todos os dias eu preciso encontrar com Deus, todos os dias eu preciso avivar meu coração, todos os dias eu preciso da presença de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, porque quando eu estou ouvindo a voz de Deus, porque quando Deus está falando comigo, querido, as dificuldades ficam pequenininhas, os problemas ficam pequenos, porque Deus é grande e todo poderoso, o meu coração se enche de fé. E a Bíblia diz, quando você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para os montes, sai daqui, lança-te no mar, e o que vai acontecer? Eles vão o quê? Eles vão te obedecer. Então, queridos, esse relato de Êxodo é um relato de um tempo de avivamento, e a Bíblia, toda ela é o relato de diferentes avivamentos na história. Você tem os avivamentos na história da Bíblia, e você tem os avivamentos também na história da igreja, depois da era apostólica, né? Então você vai tendo ao longo da história da Bíblia, você vai tendo momentos de avivamento, momentos que Deus vem e visita, momentos que Deus vem e restaura, momentos que os homens são tocados, momento que a glória de Deus se manifesta, e de repente passa-se um tempo, e aquilo se perde, por negligência, por causa de pecados, porque o homem se afasta de Deus, porque o homem permite o esfriamento espiritual. Então Êxodo 3 é o momento de visitação de Deus, libertação do Egito. Aí eles vão para o deserto. Em Êxodo 19, Deus se manifestou de uma forma sobrenatural, com trovões e relâmpagos. Foi quando Deus trouxe a lei. Moisés sobe no monte, o monte fumegava, o monte buzinava, trovões, raios, e o povo estava morrendo de medo. Era uma manifestação sobrenatural de Deus. Moisés sobe no monte Sinai, lá Deus dá para Moisés as tábuas com os 10 mandamentos. Foi um tempo de avivamento. Moisés desce com aquelas tábuas, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né, para o seu povo. Nós sabemos que no meio disso, o povo impacientou, porque Moisés ficou 40 dias no monte, e aí o povo achou, não, Deus está demorando, Moisés está demorando, eu acho que Moisés morreu, nós achamos que Moisés morreu, pediram para Arão construir um bezerro de ouro, um ídolo, como as outras nações tinham ídolos, e aí o que aconteceu? Deus se desgostou daquilo, foi um pecado que eles cometeram. Moisés desce, quebra as tábuas, as primeiras tábuas com os 10 mandamentos, Moisés põe fogo naquele bezerro, pessoas morrem, depois Moisés sobe de novo, mas ali foi um tempo de visitação de Deus. Então quando a lei chega através de Moisés, foi uma visitação de Deus, Deus direcionando o seu povo. Vocês vieram do Egito, vocês estavam debaixo de escravidão, vocês estavam debaixo do jugo de Faraó, eu tirei vocês do Egito, agora vocês vão caminhar debaixo dessas ordenanças, dessas leis, e Deus então começa a dar para eles direcionamento. Sabe, a Bíblia é um livro de direcionamento. Quando nós nos orientamos pelos ensinamentos da Bíblia Sagrada, queridos, nós nos orientamos por aquilo que Deus está nos ensinando, sabe, tudo fica mais fácil na nossa vida. Amém ou não amém? Depois desse tempo da lei, houve um outro tempo ainda no deserto, quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo do deserto. Sabe, Deus veio habitar no meio do seu povo, né? E quando foi consagrado aquele tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus veio e encheu aquele tabernáculo. Êxodo 40, 34,
registra dessa forma. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Que visitação maravilhosa, querido. Sabe, Deus mandou ele construir, Deus deu todo o modelo, como que era o átrio, o santo lugar, o santíssimo lugar, né, os móveis que era para colocar ali, os utensílios, tudo aquilo tinha significados tremendos, maravilhosos. Moisés fez tudo direitinho. Na inauguração, a glória do Senhor vem, a glória do Senhor cai, a nuvem de Deus vem e enche aquele tabernáculo com a sua presença. Só que toda visitação de Deus, no início, ela é maravilhosa, mas se nós não cuidarmos dela, com o passar do tempo, com a rotina, né, essa visitação pode se perder na nossa vida. E além do mais, o nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Então Deus sempre tem algo novo para nós, e muitas vezes nós ficamos, né, com essa visitação que Deus nos deu hoje, nós ficamos com ela tão animados, tão felizes, que nós não queremos a próxima visitação de Deus. E nós precisamos então entender que Deus está caminhando na história. Deus, quando nós nos convertemos, queridos, aquele primeiro momento da conversão, né, o primeiro amor, você está apaixonado, você vem para a igreja, você chega aqui na igreja, se os irmãos não te cumprimentar, não tem problema, você entra, porque você está aqui, você está apaixonado por Jesus, né? Aí vai passando um tempo, você vai perdendo essa ênfase do primeiro amor, e aí vir à igreja parece que para alguns se torna algo rotineiro. Se você não se cuidar, fica uma rotina. Eu tenho que ir para a igreja. Aí você vem para a igreja, se alguém não te cumprimenta, você já repara, você já acha ruim, você já fica assim, né? Por que a pessoa não me cumprimentou? E sabe, e aí você começa a reparar os defeitos, você começa a ver aquilo que aos seus olhos é defeito, né? Por quê? Porque aquela visitação do primeiro amor, ela ficou para trás. Por isso que a gente tem que estar sempre renovando o nosso relacionamento com o nosso Deus. Por isso que você que foi no revisão e fez o revisão, você precisa ir depois para trabalhar no revisão, para servir no revisão, né? E aí no próximo você vai e serve de novo, e aí tem um evento da igreja, você participa, e aí tem celebração em Brasília, você vai, e aí tem um evento aqui em Uberlândia, você vem. Sabe por quê? Porque cada momento desse é momento de você estar recebendo de Deus intensamente, e aí a sua fé, ela é avivada, e você não fica aquele crente de rotina. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Sabe, às vezes é interessante porque Deus, Ele nos visita, é gostoso, é bom, mas com o passar do tempo, a gente perde essa força dessa visitação de Deus. Nós vimos aqui que o tabernáculo foi inaugurado e a glória de Deus estava ali, mas passou. No Salmo 78, 60 diz assim: pelo que Deus abandonou o tabernáculo em Siló, e a tenda da sua morada entre os homens. Aqui, no Salmo 78, Deus abandona o tabernáculo. Se você olhar os versículos anteriores, por que Deus abandonou o tabernáculo de Siló? Porque os homens estavam em pecado em relação a Deus. Eles abandonaram Deus, eles foram fazer outras coisas. Querido, Deus quer ser o centro da sua vida. Ele quer ser o centro, Ele quer ser para você o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é poderoso para preencher todo o seu ser, para trazer sobre você uma alegria que nada mais nessa vida vai poder te dar. Mas você precisa querer isso todos os dias. Você precisa ser um apaixonado por Jesus. Você precisa consagrar sua vida ao Senhor. Você não pode ser aquele crente interesseiro que só vem na igreja porque você quer a bênção de Deus.
em busca da bênção de Deus, sabe? Muitos crentes às vezes vêm à igreja só porque querem a bênção de Deus. Querido, você precisa querer mais a Deus do que a bênção dEle. Você precisa amar mais o abençoador do que a bênção que Ele tem para você. Deus tem muitas bênçãos para nós, mas nós precisamos amar mais a Deus do que as bênçãos que Ele tem. Amém ou não amém? Assim também foi com o templo em Jerusalém, quando Salomão construiu. A glória de Deus veio, encheu aquele templo, né? Depois passou, o templo de Salomão passou. Aí veio o Novo Testamento. O Novo Testamento inicia como? Inicia com um homem chamado João Batista, pregando arrependimento. E a Bíblia diz que ele foi o precursor de Jesus. E as multidões vinham até João Batista para serem por ele batizadas. Foi um tempo de avivamento, foi Deus movendo, foi uma onda de mover de Deus. Deus enviou João Batista foi treinado no deserto. João Batista se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Ele era um tipo assim, um cara bem esquisitão, uma figura esquisitona, na sua maneira de ser, no seu linguajar. Ele era duro, ele falava para as pessoas: olha, arrependei-vos, raça de víboras. Era assim que ele pregava. Ele não amaciava nada, não tinha palavras bonitas, palavras, né, doces, não, era duro, batia, mas foi um tempo de avivamento. Muitas pessoas foram lá arrependidas, chorando, e eram por ele batizadas. Depois vem quem? Depois vem Jesus. Jesus vem pregando. Jesus primeiro vai a João Batista e é batizado por João Batista. João Batista não queria batizar Jesus. João Batista disse: Senhor, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus falou: deixa por enquanto, porque assim é necessário cumprir a justiça de Deus. E aí Jesus sai do batismo com João Batista e ele começa a pregar o evangelho do reino. E aí as multidões começam a ir até Jesus, os milagres começam a acontecer. E aí, um belo momento, Jesus, ele dentre as multidões que estavam ali de discípulos, Jesus escolhe 12 homens, que foram os 12 apóstolos. Jesus os chama de apóstolos. Sabe, os dias de Jesus aqui na terra, queridos, quando Jesus veio como homem, quando ele exerceu o seu ministério, foram dias de avivamento. Dias de avivamento. Então você vai vendo, né, na história da Bíblia, muitos momentos de avivamentos. Jesus treina aqueles discípulos, depois Jesus vai à cruz, Jesus ressuscita, encontra com eles durante mais um tempo de 40 dias, e depois Jesus vai aos céus e manda que eles preguem o evangelho. E aí eles começam a pregar em Jerusalém, aí depois eles se espalham, a perseguição vem, aí eles vão para Samaria, começam a ir para outros lugares, aí Deus levanta o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo é enviado para as igrejas dos gentios, e aí ele abre várias igrejas, chamadas igrejas gentílicas, né? O que é a igreja gentílica? Para povos que não eram judeus. Todos os povos que não eram judeus, gregos e outros povos, romanos, eram povos chamados povos gentílicos. E aí, então Deus levanta Paulo e ele vai para aquelas regiões pregando esse evangelho. Ele pregou o evangelho em várias nações, em várias cidades diferentes. Houveram as viagens missionárias de Paulo, e Deus usou Paulo, e através de Paulo milagres aconteciam, e igrejas eram abertas. Avivamento. Avivamento, querido, é um mover de Deus, através de um homem, através de um pastor, através de um líder, através de um filho, numa célula, quando um líder num bairro, numa célula, apaixonado por Jesus, uma pessoa cheia de fé, sai pregando para a vizinhança, pregando para um, para outro, as pessoas começam a ouvir, vem para aquela célula, vem para aquela casa, daí vem para a igreja, da igreja vai para revisão de vidas, e aí, sabe, a chama vai se alastrando, de coração para coração, de mente para mente, de pessoa para pessoa. Avivamento. Agora, o que todos nós precisamos, o tema é: aviva-nos, Senhor. Cada cristão, cada crente, precisa ser um crente avivado, precisa ser um crente cheio do Espírito Santo. Você não pode deixar a vida cristã na sua vida se tornar uma rotina.
Você não pode permitir isso, querido. Você tem que lutar contra isso. Para isso você tem que ter uma vida de oração na presença de Deus. Você precisa ter uma vida de leitura da palavra. Você precisa buscar na palavra, né, direção de Deus, ouvir a voz de Deus, Deus falando com você. Você precisa ser uma pessoa sedenta da presença de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sedenta. Você precisa ter fome e sede da presença de Deus. Hoje, na nossa sociedade contemporânea, nós temos igrejas espalhadas pelo mundo todo e em todas as nações. As igrejas, o povo de Deus se espalhou por todo o mundo. Graças a Deus, o Evangelho, né, ele vem passando aí de geração em geração, desde os primeiros apóstolos lá em Jerusalém, depois Paulo com as igrejas gentílicas, e graças a Deus essa tocha vem sendo passada e chegou até nós, chegou até a nossa geração. E a igreja hoje, as estruturas das igrejas evangélicas, de um modo geral, elas estão ligadas à visitação de Deus. E assim, cada igreja hoje, ela nasceu de uma visitação de Deus na vida de um líder. Sara Nossa Terra. Sara Nossa Terra nasceu nos anos 70, através do ministério do nosso bispo Robson Rodovalho. E de lá para cá, dos anos 70 para cá, o bispo Rodovalho vem buscando de Deus, vem ouvindo a voz de Deus, vem fazendo mudanças, adaptações, e a igreja vai caminhando, e as estruturas, né? E aí, em 1980, nos anos 80, ele abriu as células. No primeiro momento eram células ligadas ao modelo da Coreia do Sul, do pastor David Cho, e atualmente, desde 2000, começou esse modelo da Colômbia, que é o modelo de células que nós vivemos hoje, né? Então, cada igreja, ela tem uma cultura e uma visão. Mesmo as igrejas evangélicas, a Assembleia de Deus tem uma cultura, uma forma de culto. As igrejas batistas, igrejas metodistas, então você tem as igrejas tradicionais, você tem as igrejas pentecostais, você tem as igrejas neopentecostais. Sara Nossa Terra está aí, né, dentro de uma visão neopentecostal. Então, essa estrutura da igreja, essa visão, nossa igreja, nós temos os cultos, nós temos as células, nós acreditamos no evangelismo, nós acreditamos no batismo do Espírito Santo, nós temos o revisão de vidas é uma imersão, é um tempo especial, né, com Deus, é um tempo onde a pessoa tem a oportunidade ali de ter uma experiência forte com o Senhor, e a gente vê pelos testemunhos. Tivemos agora esse final de semana, nós vimos os testemunhos aqui domingo, daqueles que participaram, de alguns dos que participaram, né, compartilhando aqui o que Deus fez nas suas vidas, e todo revisão é assim, amém ou não? Agora, o desafio de todos nós, eu falei ontem, estava falando ontem com os líderes, eu tenho 42 anos de convertido, eu tenho mais de 30 anos que eu sou pastor. Sabe, o problema, a questão é, com o passar dos anos, nós temos que nos cuidar para a gente não esfriar, não cair da fé, não deixar que o mundo prevaleça sobre nós, não deixar que a nossa fé esfrie. Nós temos um lema na nossa igreja que eu ensino constantemente: ritmo, constância, unidade e excelência. 4 palavrinhas: ritmo, constância, unidade e excelência. Você precisa ter constância na sua vida com Deus, constância na sua vida de oração. Você precisa saber, como cristão, que assim como você precisa se alimentar todos os dias, você precisa tomar um café da manhã, você precisa almoçar, você precisa jantar, todos os dias você precisa comer, sim ou não? Você precisa também se alimentar espiritualmente. Você precisa entender que assim como o seu corpo precisa do alimento, o seu espírito e a sua alma precisa da oração, porque a oração é que te liga com Deus. O alimento natural fortalece o seu corpo e te liga com a terra, mas o alimento espiritual te liga a Deus. Amém ou não amém? E é isso que te mantém vivo, e é isso que te mantém avivado,
É isso que mantém a chama do Evangelho viva dentro de você. É quando você também se dispõe a fazer a obra de Deus. É quando você se dispõe a evangelizar, a levar a palavra de Deus àquele que não tem. Deixa eu te falar, não existe estrutura de igreja perfeita. Não tem, porque toda a estrutura de igreja, ela tem o divino, aquilo que é o mover de Deus, e ela tem o humano, aquilo que é a ação do homem. Então tem falha, tem limitação. Um dia nós teremos perfeição na eternidade com Deus, sim ou não? Agora nós precisamos entender que nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo perdido, num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, e o nosso desafio é sermos crentes avivados no meio de tudo isso. Lutarmos para que haja unidade na nossa igreja, para que juntos, como igreja, nós sejamos uma igreja avivada, para que esse avivamento esteja acontecendo com todo mundo, que em cada culto nosso tenha gente sendo batizada no Espírito Santo, no fogo santo do Senhor, na glória de Deus. Nossas reuniões de oração, nós temos as reuniões de oração, terça-feira antes desse culto, domingo antes do culto das 10, domingo antes do culto das 18, oração aqui na igreja. Você precisa se envolver com isso, além da sua oração dentro da sua casa. Sabe, um crente avivado, quando vem um problema, quando vem uma enfermidade, quando vem uma situação adversa, ele não teme, ele não tem medo. Um crente avivado vai para cima em nome de Jesus e prevalece. Então é isso que nós precisamos. Sabe, querido, e para finalizar essa palavra, eu queria falar com você. Nós estamos falando de avivamento hoje. Aviva no Senhor no meio dessa geração, não é? Como que nós podemos ter uma vida avivada e como que nós podemos levar isso adiante? Então nós vamos entender a característica da cultura atual, da sociedade aonde nós vivemos, aqui na nossa cidade. O que que hoje as pessoas querem? Em primeiro lugar, o que que todo mundo quer hoje? Qualidade de vida e conforto. Uma vida confortável, uma vida com qualidade, né? Um bom carrinho para andar, ter a sua casa, ter um bom emprego, ter uma renda boa, poder fazer sua viagem, vez por outra, qualidade e conforto. Todo mundo quer isso. Isso reflete na igreja também, porque as pessoas vêm para a igreja, elas querem qualidade, elas querem ter um ambiente gostoso, elas querem ter uma salinha agradável para o seu filho, né? Uma cadeirinha confortável, sabe? Tudo bem, isso é característica da nossa sociedade hoje. Antigamente, quando eu converti, os bancos da igreja não eram cadeira confortável, almofadada assim, era banco de madeira. E era banco onde se assentava 5, 6 pessoas num bancão. Mover um banco daquele era uma tristeza, porque era pesado, né? Então, mudou. Hoje, as pessoas querem qualidade e conforto na sua casa e quando vêm para a igreja. Tudo bem, nós precisamos entender isso. Outra coisa, as pessoas hoje querem rapidez, agilidade e presteza. Hoje é a era que tudo né? Tudo é rápido. Se você tem um celular que é lento, você quer trocar por um que é mais rápido, né? Se a sua internet está lenta e está só naquele negócio assim, ó, você fica chateado, você fica impaciente e você quer uma internet de uma velocidade maior, é ou não é? Nós queremos tudo rápido, né? Então, é uma característica de uma sociedade impaciente. E a gente leva isso muitas vezes para a vida espiritual. A gente quer que Deus faça a coisa com ligeireza. Deus, eu estou aqui fazendo a campanha, já estou na segunda semana, e aí, o senhor não vai fazer nada não? Cadê a resposta, Deus? E as pessoas são assim, né? Outra característica, comunicação e mídia. Hoje uma coisa acontece lá onde o vento faz a curva, lá no fim do mundo, já online já aparece aqui no Brasil. Aconteceu lá, fez uma curva lá no fim do mundo. Pronto, a gente já está sabendo de tudo. Aliás, estamos recebendo notícias muito ruins lá da região de Israel, do que está acontecendo, das atrocidades que aquele grupo terrorista Hamas
têm praticaram contra o povo de Israel, algo terrível, gente. Vocês estão vendo isso, não estão? Vocês estão acompanhando isso, né? É muito triste. Temos que continuar orando firme por aquele povo em nome de Jesus, né? Outra característica da nossa sociedade hoje é o neoliberalismo. O que é isso? É o domínio do mercado pelos grandes grupos econômicos. Empresas que vão comprando outras empresas, vão fazendo aqueles grupos grandes, né? E os pequenininhos vão desaparecendo. As pequenas empresas vão, né? A tendência é serem engolidas. Isso é a característica do neoliberalismo, né? Os grandes se juntam para massacrar os pequenos. Outra característica, as sociedades são fechadas. As pessoas querem morar em condomínios fechados, com toda a segurança. Por causa da insegurança, por causa do aumento da bandidagem, né, as pessoas, então, elas ficam isoladas, se isolam. É uma característica do nosso tempo, né? Por causa do medo e da insegurança. E outra característica ainda, falando agora da igreja, o movimento dos sem igrejas, dos desigrejados. Aquela pessoa que já foi da igreja, mas ela caiu da fé, ela olhou o defeito da igreja, falou, não, mas eu vou para aquela outra igreja, ela vai lá para outra igreja, aí lá ela fica lá um tempo, até que ela descobre que tem defeito lá também, ela pega, sai de lá e vai para outra, e até um ponto que ela fala assim, não, eu não acredito mais em igreja. Aí ela assim, eu creio em Deus, mas eu não acredito em igreja. Aí ela se torna o quê? Um desigrejado. Igreja tem falha, porque como eu disse agora há pouco, tem homens, mas igreja tem um agir de Deus, amém, queridos? Então nós vamos amar uns aos outros, sabendo que nós não somos perfeitos, mas que nós juntos servimos a um Deus que é perfeito, que é todo poderoso, que atende a nossa oração, que atende o nosso clamor, e não permitir que um problema aqui ou um problema ali com o irmão nos decepcione. Nós não vamos decepcionar, porque nós já sabemos que todos são falhos, amém ou não amém, querido? Nós somos falhos. Eu não estou aqui para dizer para você, o bispo divino é perfeito, não, de jeito nenhum. Eu sou falho, eu sou homem, eu sou humano. Perfeito é o Senhor Jesus, mas eu creio no poder de Deus. Eu tenho visto o poder de Deus, eu tenho visto Deus curar, eu tenho visto Deus restaurar vidas, eu tenho visto Deus mover aqui na igreja, no nosso ministério. E Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não mudou. Pode aplaudir o Senhor, querido. Ele continua movendo. Para fechar, eu quero dizer para você que os homens que se tornaram canais de avivamento na história da igreja foram homens comuns. Não eram homens excepcionais, eram homens comuns, mas homens que abriram seus corações para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés. Qual o diferencial desses homens? Eram homens que se colocaram diante de Deus, foram homens que amaram a Deus com intensidade. E aí você tem na história da igreja, né, você tem, por exemplo, John Wesley, você tem Billy Graham, você tem grandes homens na história da igreja. Eu anotei aqui a frase de Billy Graham. Billy Graham morreu recentemente, com quase 100 anos de idade, foi um dos maiores evangelistas da igreja, da história da igreja. Ele diz assim: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário em grande choro. Então avivamento não é barulho, avivamento é render-se diante de Deus, na visão de Billy Graham. Um outro homem que viveu no século XVIII, ele morreu aos 82 anos de idade, o nome dele é Charles Finney. Esse homem foi um grande avivalista na sua geração, no seu tempo. Ele pregava, ele ia nas empresas pregar, e quando ele pregava sobre arrependimento, palavras simples da Bíblia, o que acontecia? As pessoas, elas caíam em choro, em pranto no chão, e elas seguravam em pilastras, em imóveis, porque elas tinham a impressão que um vento estava levando elas, elas precisavam se agarrar em alguma coisa, e aquilo era uma unção de Deus que era liberada da vida daquele homem. E ele disse o seguinte: todos os ministros que ministram o evangelho devem ser ministros de avivamento, e toda pregação deve ser pregação de avivamento, sabe, que enche o nosso ser,
que transborda a graça de Deus, que transborda a alegria no nosso coração. Nós não podemos permitir, queridos, a tristeza, a dor prevalecer na nossa vida. Tristeza e dor nós vamos enfrentar nessa vida, mas nós temos um Deus que é maior, e a graça de Deus, quando transbordando na nossa vida, faz com que a gente passe por cima de tudo, e a gente vença tudo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Quantos precisam de avivamento na sua vida? Quantos precisam, né, de mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem uma experiência nova, um transbordar novo do Espírito Santo? Eu sei que você está fazendo campanha, eu sei que você tem os seus alvos, você já veio aqui no altar de Deus hoje, e toda a campanha nós ungimos os irmãos, e eu quero ungir você hoje novamente em nome de Jesus. Depois vai ter um momento ali que nós vamos cantar parabéns de novo, nós vamos comer um bolo, foi preparado um bolinho para nós, para celebrar essa data minha, e eu tenho muita alegria de estar celebrando hoje com a igreja, mais uma vez, celebramos domingo, celebramos ontem, celebramos hoje, glória a Deus por isso. Afinal, são 65 anos de idade, meu irmão. Mas deixa eu falar algo para você. O mais importante de tudo na nossa vida é o agir de Deus na nossa vida. E para que Deus haja na nossa vida, nós precisamos dizer ao Senhor todos os dias: eis-me aqui, Senhor. Eu quero chamar você para o altar. Você que quer receber a unção de Deus, você que quer mais de Deus, você que quer o fogo do Espírito Santo ardendo dentro de você, vem receber a unção de Deus. Sabe, talvez você está passando por lutas, talvez você está passando por um momento em que, talvez passa na sua mente, pensamentos de desistência, de retroceder, de permitir que uma decepção te pare. Não, querido, não permita isso. Fala: Deus, eu não vou aceitar isso na minha vida. Espírito Santo, vem sobre mim nessa noite. Vai orando, querido, vai orando. Vai orando, você vai receber unção, nossos pastores, nossos líderes vão te ungir. Mas vai orando você, vai buscando a Deus, vai falando: Deus, eu estou aqui na frente porque eu quero a tua unção, eu quero derramar do teu Espírito, eu quero a glória de Deus na minha vida, eu quero mais da tua presença, eu quero uma unção nova. Senhor, eu não quero ficar parado onde eu estou. Senhor, eu quero um novo mover na minha vida, eu quero ser um homem de avivamento, uma mulher de avivamento, eu quero ser um jovem avivado, apaixonado por ti, apaixonado pela tua palavra, apaixonado pelo teu propósito, apaixonado, Senhor, por aquilo que o Senhor é, pela presença do Senhor. Vai movendo o Espírito Santo, vai movendo, vai quebrando cadeias. Senhor, vai liberando uma unção nova, batiza com teu poder, com teu fogo santo, transborda, Senhor, na vida do teu povo. Espírito Santo, vem, sopra o teu hálito, Espírito Santo de Deus, aviva a tua obra, aviva os corações dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta a glória, um dia conta a glória vale mais que mim.
se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará, não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Amém. O Ravi está aqui tocando também a sua guitarrinha. Amém. Glória a Deus, né? Que bênção. Todos foram ungidos. Sabe, querida, a minha oração nesses dias tem sido que Deus desperte a igreja, que Deus desperte você, que Deus desperte todos nós, que Deus traga um avivamento, né, um mover a glória dele manifestada na vida da igreja, na sua casa, no seu lar, no seu dia a dia, no seu ir e vir, no seu trabalho, na sua célula que você participa. Que você não seja um crente religioso, mas que você seja um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, né, lá através de Paulo em Efésios, da importância da gente se encher do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Temos algum pedido de oração para a gente orar? Não? Não tem? Ninguém me passou? Não, né? Amém. Antes da gente fazer a oração final, eu quero orar por aquela pessoa que entrou aqui e ainda não fez uma aliança com Jesus, convidando Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça,
perecer aqui é morrer sem Jesus, é morrer sem ter a salvação eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos, eu quero que toda a igreja ore comigo. E você que quer fazer essa aliança com Jesus, você vai orar também de todo o seu coração. Fala assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e oro, te convidando para ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida, muda a minha história. Eu declaro que a partir de hoje, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador e Senhor da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Alguém fez essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão bem alta, eu quero te ver. Não precisa ter vergonha. Amém, glória a Deus. Você? Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Se tiver mais alguém, levante a sua mão também. Não precisa ter constrangimento. Lá atrás também, glória a Deus, amém. Amém, amém. Eu quero chamar essas pessoas aqui, quero orar por você. Vem aqui, moça, vem aqui. Vem aqui também, meu amigo, vem cá. Traz ele aqui, Tarcísio. Vem cá com ele. Merielle, o Marco e você? Túlio. Olha, essa oração da entrega, Maico, Túlio, Merielle, é a oração mais importante da vida da gente. É quando a gente abre o coração, convida Jesus para entrar nele. E ele ouve, ele aceita, né? Porque ele veio para isso. A Bíblia diz que Jesus veio para salvar-nos dos nossos pecados. Todos nós precisamos dessa salvação, né? E glória a Deus porque vocês hoje tomaram essa decisão. E eu tenho certeza que é porque o Espírito Santo tocou o coração de vocês. Eu quero orar abençoando essa decisão de vocês. E nós queremos dar um presente da igreja em seguida para vocês, tá? Queremos que vocês se dirijam naquela sala ali. Tem uma sala bem ali no cantinho, tá? Levanta essa plaquinha aí, ali. Aquele irmão vai conduzir vocês lá, tá? Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. Igreja, estenda a mão. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essas vidas que hoje, espontaneamente, meu Deus, com sinceridade em seus corações, te convidaram, Senhor Jesus, para ser o Senhor e o Salvador das suas vidas. E agora, como igreja, nós os abençoamos, Senhor, nessa nova jornada de estarem com o Senhor, de terem Jesus como Senhor absoluto e Salvador das suas vidas. Nós os abençoamos e declaramos que o inimigo não vai roubar essa bênção. Nós proibimos, declaramos a cobertura do sangue de Jesus, cobrindo, guardando e protegendo as suas vidas, declarando os seus nomes escritos, declaramos os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Te louvamos por isso, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Igreja, uma salva de palmas para Jesus. Por favor, queridos, possam dirigir lá, que eles vão ter esse momento com vocês. Deus abençoe, viu, Maicon? Túlio, Deus abençoe também, amém, glória a Deus.